Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos novamente aqui para dar continuidade ao nosso estudo da obra Palavras de Vida Eterna. Antes de nós iniciarmos, gostaríamos de fazer uma prece, solicitando a assistência dos nossos irmãos espirituais para o desenvolvimento da nossa atividade de hoje. Então, queridos irmãos do plano dos Espíritos, nós aqui queremos expressar a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos realizando esse estudo de maneira bem simples, de maneira que possa transmitir aos ouvintes uma mensagem redentora, uma mensagem de amparo, uma mensagem de refazimento. Como sempre, queridos irmãos, nós contamos com vossas presenças, com o amparo que advém de todos vocês. Que a paz do nosso Mestre permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos, o estudo de hoje, volto a repetir, está no capítulo 5, Fé e Obras, e a mensagem ela foi tirada de um versículo da carta de Tiago, a única carta de Tiago, que é direcionada às 12 tribos que foram dispersadas. Na verdade, são 12 tribos de cristãos de origem judaica que se dispersaram pelo mundo greco-romano, adquirindo ali novas culturas, novos conhecimentos. E Tiago direciona essa epístola, essa carta a esses povos, são 12 povos, para que eles não esqueçam, ou melhor dizendo, para fortalecer, o espírito cristão, fortalecer a fé em cada um desses irmãos que, por uma razão ou outra, estavam dispersos, estavam deslocados, divididos, em várias partes da terra daquela época, já que o Império Romano era muito extenso, Então o apóstolo Tiago encaminha para esses irmãos uma mensagem fortalecedora, e que vai trazer grandes exemplos para eles, como o próprio título do capítulo de hoje nos diz. E a passagem evangélica está no capítulo 2, versículo 17, que nos diz o seguinte: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Emmanuel vai discorrer trazendo as seguintes mensagens para nós. Imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração do céu. Devemos imaginar e compreender que a oração, a contemplação, o direcionamento das nossas preces, elas certamente são bem-vindas e são bem recebidas no plano espiritual. Contudo, nós não podemos ajudar, melhor dizendo, na transformação do mundo apenas com a contemplação, apenas com as nossas orações, com as nossas preces diárias. Se nós não nos dispusermos ao trabalho, à realização de algo de forma efetiva, dificilmente nós conseguiremos
dar o nosso quinhão de contribuição para a transformação das pessoas, para a transformação dos ambientes em que habitamos, para a transformação, obviamente, da humanidade, porque à medida que a gente consegue inicialmente transformar-se, né, porque quando nós aliamos a fé com a obra, com a ação, intimamente a gente vai se modificando, a gente vai se transformando em um ser humano melhor. E à medida que isso ocorre, certamente a gente transforma o meio no qual nós vivemos e, por conseguinte, também já estaremos ajudando na transformação da humanidade como um todo. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas, por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo. Então, o Emmanuel nos diz que é claro que as orações, quando partem do coração, elas têm a sua utilidade, elas certamente são, como eu já disse antes, são bem recebidas no plano dos espíritos. Mas não há como nós permanecermos apenas nas orações e de braços cruzados. Campos ao desamparo. Significa que não há semeadura, não há o trato para que haja o nascimento, né? Para que brote novos frutos, novas plantas que venham trazer novos frutos. Se nós permanecermos inertes apenas no sentido de contemplarmos a grandiosidade do Pai. Ele mesmo conta conosco, certamente, para que a transformação do planeta ela ocorra e das pessoas ela ocorra com a nossa contribuição. Precisa, e ele, é claro que Deus, o Criador, ele pode tudo, ele pode transformar o universo ao seu modo, de tal forma que ele consiga o seu desejo, né? Porque o desejo do Pai é que todos nós estejamos junto dele em sua glória. Contudo, que mérito teríamos se nós conquistássemos isso de um modo tão fácil, sem nenhum trabalho de nossa parte, sem nenhum esforço que viesse de nós mesmos? Não seria justo, nós não teríamos apresentado algo que nos tornasse meritório para nós, né? Então, se no planeta Terra, se no planeta em que nós habitamos, nós precisamos do trabalho, nós precisamos das realizações para a nossa manutenção, imaginemos só então para adquirirmos essa evolução enquanto espíritos imortais, se ficarmos apenas na contemplação, apenas no louvor, apenas na adoração a Deus. Certamente teremos dificuldades no nosso progresso. Enxadas ao abandono, lareiras em cinza. Significa que nós não estamos cuidando do campo ou dos campos que deveremos produzir, né? Onde nós deveremos produzir. E as lareiras em cinza significa que o fogo apagou. Significa que o calor do fogo, o calor que nós devemos transmitir, o calor humano, o calor das nossas boas emissões de pensamento, o calor do amparo, do afeto,
Tudo isso, se nós permanecermos inertes, né, parados, aguardando que as coisas aconteçam, elas se destruirão por si só. E aí, na hora de nós fazermos a nossa prestação de contas com a contabilidade divina, certamente a balança penderá para o lado da falta, né? Para o lado daquilo que nós deixamos de cumprir em nossas existências. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não nos adianta simplesmente exaltar a fé. A fé sem obras, repetimos, podemos dizer que ela é praticamente inútil, né? Que ela não teria uma utilidade, não nos traria algo que nos fizesse observar o que é necessário realizarmos neste mundo belo que Deus nos concede, né? Nessa terra de grandes riquezas, de belezas naturais que Deus nos concede para que para que nós, além de contemplarmos todas essas belezas, nós também venhamos a agir no sentido de mantê-la ou no sentido de fazê-la progredir, né? Que o progresso é algo que é natural da nossa existência, né? Sem o progresso em todos os campos, nós teríamos dificuldades imensas. Se não vejamos, se não existissem os recursos amoedados, recursos financeiros que possibilitassem a existência de pesquisas, né, de desenvolvimento de novas pesquisas para que fossem encontrados para nós vários medicamentos que nos auxiliam, né, que nos amparam nas nossas dores corporais. Se não fosse a medicina, melhor dizendo, se não fosse o desenvolvimento da ciência, como nós estaríamos, por exemplo, neste momento, nos comunicando por meio de um aparelho que você, na sua casa, vai ligar e vai ouvir a minha voz, ver minha imagem. Isso é absolutamente grandioso, né? Isso é permitido com o desenvolvimento da ciência. Obviamente é uma ciência que nesse campo está trazendo algo de bom para a humanidade, né? Nós estamos tratando aqui da ciência que traz valores, da ciência que traz benefícios para o bem. É por isso, melhor dizendo, conhecimento nobre exige atividade nobre. É o que nós dissemos sobre a ciência, por exemplo, né? Se o conhecimento adquirido ele não for utilizado numa atividade nobre, certamente nós ficaremos em débito com o compromisso assumido perante a criação, né? A elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. A elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Então, de que vale nós sabermos belos louvores, belos cânticos, belas músicas, de nós professarmos lindas e belas palavras, discursos maravilhosos, se nós não estamos tocando corações, se nós não estamos fazendo com que as pessoas, com que os nossos semelhantes não sejam aparados, né? Se nós ficarmos apenas nos discursos, nos falatórios, esse amparo aos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão necessitados mesmo do pão no primeiro momento, para a sua própria sobrevivência na atual existência, nós estaremos, na verdade, não contribuindo com quase nada. Estaremos na contemplação, no campo filosófico,
mas o coração ele não estará agindo. E o coração nós podemos fazer um elo de ligação com a religião, com a parte religiosa do ensinamento evangélico. Porque por meio do sentimento, né, da forma com que nós visualizamos e percebemos os nossos irmãos que sofrem além daquilo que nós sofrem bem mais do que o que nós sofremos, porque obviamente todos nós passamos por dificuldades, mas uns mais e outros menos, e é nosso dever estender a mão para aqueles que estão em situações bem mais complexas. E se nós não realizamos tais obras, tais atividades, não estaremos contribuindo em absoluto com o progresso dessas pessoas, né? Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é nosso exemplo indiscutível. Então, essas palavras de Emmanuel, elas certamente refletem o que foi a vida de Jesus em sua passagem pelo nosso planeta. Sempre preocupado com a realização, com o agir, com o ato, e agindo sempre com o coração, de maneira firme, de maneira até mesmo austera em dados momentos, mas sem agredir, sem maltratar o próximo, muito pelo contrário, sempre amparando aqueles mais necessitados, sempre amparando aqueles desvalidos da sorte, aqueles que estavam à margem da sociedade. E até hoje o nosso mundo ele progrediu bastante, o nosso planeta progrediu muito, mas as riquezas que são oferecidas para todos nós, que essas riquezas advêm da natureza, né? Nós ainda não sabemos fazer uma divisão mais correta dessas riquezas. É verdade que alguns já adquiriram mais conhecimento, mais desenvolvimento intelectual, e a partir disso tem maior capacidade de desenvolver atividades diversas, em detrimento de outros irmãos que ficaram para trás nesse quesito. E é justo que aqueles que buscaram mais, eles também recebam mais, né? Mas, contudo, porém, todavia, é nosso dever também, enquanto cristãos verdadeiros e espiritistas, que é a mesma coisa, nós precisamos observar e sair de cima da nossa empáfia, do nosso pedestal de superioridade e olhar para aqueles nossos irmãos mais sofridos. Não há como ser diferente. Não há como nós não nos preocuparmos com eles. Como nós teremos um planeta mais justo, um planeta mais correto, um planeta com pessoas mais honestas, com as instituições funcionando de maneira mais virtuosa, se nós ainda temos tantos abismos na área social, se nós ainda temos tantos abismos que nos distanciam entre as classes, né? Que nos distanciam entre aqueles que tiveram menos oportunidades e os que tiveram mais oportunidades. Então isso é necessário, é fundamental que a gente perceba e que a gente ponha mãos à obra para, de alguma forma, contribuir para essa diferença que é tão grande, que é enorme entre nós, né? Então, não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre
para a luz espiritual. Então, esse ser de luz, né, esse ser que dirige os nossos destinos nesse planeta em que habitamos, que veio até nós dar o grande exemplo, né? Ele veio nos mostrar as tarefas que nós precisamos executar, veio nos mostrar o que é necessário para que a gente desenvolva, né, os nossos sentimentos, os nossos bons sentimentos, para que por meio disso a gente possa tomar atitudes, a gente sinta e a gente tenha a ação, que a gente tenha coragem para tomar as decisões que venham em favor, repetimos sempre, dos desvalidos, aqueles irmãos nossos que tanto precisam, por vezes, de uma simples atenção, de um simples cuidado, de um simples sorriso, de um simples ceder de 5 ou 10 minutos de seu tempo, para que eles possam compartilhar de suas dores, de seus sofrimentos, das razões que os levam às ruas, das razões que os levam à miséria, das razões que os levam aos vícios, das razões que os fazem fugir e ir embora de seus lares, abandonar os seus familiares. Então são tantas dores que a gente imagina, fica a imaginar como que esses nossos irmãos, que muitas vezes são criticados, na maioria das vezes, melhor dizendo, são criticados por nós, são relegados por nós a segundo, a terceiro, a quarto, a quinto plano, e que na verdade são seres como nós, filhos de um mesmo Criador, e que por uma razão ou outra, através das suas próprias consciências, os acusem de males pretéritos e de alguma forma não consigam lidar com isso e não consigam enfrentar a razão frente a frente, a realidade frente a frente, e acabam por escolher caminhos que são tortuosos. Então compete a nós espiritistas, a nós que nos afirmamos espíritas verdadeiramente, de seguir exemplos como diversos seres que passaram por aqui, diversos espíritos que aqui habitaram, certamente com a permissão e com o encaminhamento do nosso mestre, para reafirmar o exemplo dele, para reafirmar esse exemplo de cuidado com os mais carentes, de cuidado com os mais sofredores, de cuidado, e sofredores aqui nós tratamos em todos os níveis, né? Não somente os necessitados da matéria, dos bens materiais, do alimento, do pão material, mas também muitos outros irmãos nossos que vivem em palacetes, que vivem no conforto de seus lares, que lhes oferecem uma condição melhor, mas que não conseguem ter paz, não conseguem ter equilíbrio emocional, não conseguem conviver com as dores emocionais, com as dores do espírito, e que são tão necessitados quanto os outros que vivem em condições mais subhumanas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, essa é a mensagem do capítulo de hoje. Nós queremos encerrar aqui, nesse momento, trazendo novamente uma outra prece para encerrarmos o nosso trabalho do dia de hoje. Aos que desejarem, fechem seus olhos e vamos mais uma vez agradecer a presença desses nossos irmãos que nos ampararam, nos assistiram na noite de hoje. Agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados neste planeta que, apesar de muitas mazelas, ainda
fazerem parte da nossa existência. É um planeta que nos traz grandes belezas naturais. É um planeta que nos oferece muitos mares, lagos, florestas. É um planeta que nos oferece uma diversidade na fauna e na flora. É um planeta em que nos apresenta grandes homens que agem em busca da melhoria, em busca do amparo àqueles outros que estão em condições mais deploráveis, mais difíceis. Grandes homens que vieram e que aqui se encontram para nos trazer grandes exemplos, ou aqueles que já passaram, como nosso querido Chico Xavier, que foi um grande exemplo para todos nós. Que nós possamos nos espelhar nessas figuras que nos trazem certamente grandes ensinamentos do nosso Mestre, e que nós possamos, irmãos queridos, nos dar as mãos, nos amparar e olhar para o nosso próximo com piedade, quando assim se fizer necessário. Olhar para o nosso próximo com afeto, com carinho, e ampará-lo sempre que for possível. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.